Você já ouviu aquela frase, palavras têm poder? Ou já experimentou colocar na sua vida o poder do eu sou? Mais ou menos por volta de 2020 foi quando eu comecei a querer me aprofundar mais nesse caminho do autoconhecimento, de expandir a consciência, e daí eu me deparei com essa frase sobre palavras têm poder. E foi quando eu comecei a mudar um pouco a forma como eu falava comigo mesma e coisas que eu falava sobre o mundo de forma geral. Um exemplo clássico que eu fazia muito, e talvez você ainda faça no seu dia a dia, é usar aquela frase, por exemplo, eu vou na academia na força do ódio. E eu também usava mais como uma brincadeira, alguma coisa assim, mas de alguma forma tinha um fundinho de verdade ali. E acabava que eu não conseguia sustentar a minha rotina de treino, porque sempre que eu pensava em treinar, cuidar do meu corpo, me movimentar, de alguma forma eu sempre pensava, como é que isso é chato, como é que isso tem que ter muito esforço, nossa, é na força do ódio mesmo. Mesmo que eu não queria pensar dessa forma, eu acabava pensando porque eu era a primeira pessoa a minar aquilo que eu tava querendo fazer. E pode parecer até bobeiro, tipo, nossa, Flávia, até parece, se palavras tivessem poder, eu ia falar, nossa, sou rico e ficaria rico, mas as coisas não funcionam assim. E eu sei que muita gente que é cético sobre esse assunto, que realmente nunca colocou nada disso em prática, acaba pegando as frases mais nada a ver que existe, como por exemplo, então eu vou falar que eu sou rico e serei rico, e as pessoas acham que simplesmente acontece assim, de uma hora para outra, no estalar de dedos, e não é assim que as coisas funcionam. A gente tem um certo tempo para começar a assimilar as coisas. Então, se a gente começa a repetir aquilo com muita frequência, vai chegar uma hora que aquilo vai se tornar uma verdade. Então, por que a gente não começa a repetir pra gente palavras que vão realmente alimentar e nutrir a nossa mente e ajudar a gente também a modular o nosso comportamento? E é claro que nessa de querer modular, mudar a forma como eu me comportava no dia a dia, até aprimorar e melhorar os meus hábitos, eu me via mudando uma frase ou outra que eu falava, algumas coisas que eu dizia pra mim mesma, ou até coisas que eu falava sobre quem eu sou, sobre a minha identidade. E como você pode imaginar que tem vida real e as coisas não foram assim um mar de rosas sempre. Então eu escorregava, quando eu via eu já tava xingando, quando eu via eu falava, isso não tá servindo de nada, eu não tô conseguindo fazer. E daí a gente respira, volta pro nosso eixo, volta pro nosso treino e só continua. Porque é como eu falei, é uma repetição. E se eu passei assim mais de 30 anos da minha vida repetindo o tempo inteiro que eu não sou boa o suficiente, que eu tenho que fazer as coisas na força do ódio, que eu tenho que fazer muito esforço, que eu tenho que estar cansada, que as coisas só têm valor, que aquilo só vai ter realmente, acho que valor para o mundo, ou valor para mim quando for muito suado, quando for um trabalho muito penoso. Então eu passei a vida inteira só nesse tipo de argumentação comigo mesmo. Mesmo que fosse aqui dentro na mente, era sempre isso, porque foi isso que eu aprendi, era nesse meio que eu convivia, que eu cresci, sendo na escola, na família, com os amigos, nos meios onde eu ia trabalhar. E daí quando eu comecei a mudar e querer ter uma vida mais leve, não tem como a gente querer ficar repetindo os mesmos padrões, as mesmas falas e querer resultados diferentes. Então eu comecei também a mudar a forma como eu lidava comigo, com as minhas argumentações comigo mesma, para justamente obter resultados diferentes. E nesse processo é natural, é claro, a gente escorregar, a gente se frustrar, achar que não tá indo muito bem, mas o que eu sempre gosto de reforçar para mim mesma, e sempre quando eu passo isso para alguém, é pra gente não prestar tanta atenção no objetivo que a gente quer. A gente precisa ter clareza, mas a gente precisa olhar a nossa trajetória, se eu tô conseguindo dar um passo depois do outro. Porque às vezes a gente vai estar caminhando dentro da nossa visão, dentro do nosso julgamento, de forma pequena mesmo, sabe? Como se a gente estivesse engatinhando ali. Mas o importante aqui não é a velocidade, e sim a consistência. Então, se a gente tá lá devagar, mas tá indo um passo depois do outro, quer dizer que a gente tá aprimorando aquela habilidade, refinando aquilo, e daqui a pouquinho a gente vai pegar a tração. Uma coisa bem legal que eu comecei a fazer com o mozão foi que quando a gente tava naquela pandemia toda, a gente não podia sair, não podia fazer nada, e quando o governo aqui começou a liberar pra gente poder sair de casa e tal, mas ainda assim manter o distanciamento, eu saía com o mozão pra gente dar uma volta, dar uma caminhada, respirar um ar puro também.
e a gente sempre falava que a gente ia fazer a caminhada da saúde perfeita. Era até uma piada entre a gente, chegou a ser até uma certa, não uma piada no sentido ruim, mas uma piada legal, assim, algumas pessoas que ouviam falavam, pô, interessante, porque ninguém fala nada positivo em relação a exercício físico, a cuidar de si mesmo. É sempre, vou fazendo a força do ódio e tal. Então a gente começou a falar, vamos descer agora, que agora tá na hora da caminhada da saúde perfeita. Como ele estava trabalhando de casa, né, ninguém ia no escritório, então a gente ficava o dia inteiro dentro de casa. Então era um momento também da gente sair, dar uma relaxada, esticar as pernas e por que não colocar a caminhada da saúde perfeita para jogo. Junto com isso, que eu ia aplicando no meu dia a dia, em pequenas doses, em pequenas ações e coisinhas da minha vida, eu comecei a me lembrar muito sobre aquelas coisas que as pessoas falam. Depois dos 30 tudo dói, depois você vai ficando mais velho, você não tem mais saco pra nada, você vai ficando ranzinza, você vai ficando chato. E assim, isso só é verdade se você quiser que seja verdade. Porque se tudo dói no teu corpo, você com seus 30 e poucos anos, é só você ir para uma academia, começa uma fisioterapia, vai fazer, algo para mexer o teu corpo. O teu corpo tá doendo justamente porque você não movimenta ele. É por isso. Senta errado, não tem postura, não faz um exercício, não sai para caminhar, não faz nenhum exercício, uma panturrilhazinha em casa. Então é claro que o teu corpo vai estar doendo. A mesma coisa serve para essa coisa do mau humor com a idade. Cada vez mais que eu vou ficando mais velho, eu vou ficando mais ranzinza, mais chato. E eu acho que isso tem mais a ver com as frustrações que você pode ter na sua vida por não realizar os sonhos que você sempre quis na sua vida, sempre quis realizar. E de alguma forma por medo, por coisas que aconteceram com você, por traumas, você não realizou. E agora, para evitar essa coisa do tipo, não quero ser a vítima da história, eu acho que você não deve mesmo ser a vítima, não. Você acaba pegando aquilo como se fosse, ok, eu vou aceitar que eu não realizei nada, eu vou pegar essa frustração e dizer que eu sou mal-humorado mesmo. Eu acho que é o momento também da gente parar e pensar, será que eu ainda posso realizar isso tudo? Será que ainda eu consigo sair desse lugar que eu tô e começar a me responsabilizar e mudar esse cenário onde eu vivo? Porque às vezes uma terapia, uma ajuda profissional pode te ajudar a sair disso. Eu hoje consigo enxergar várias coisas que há 5 anos atrás eu era completamente afobada e eu tinha vários argumentos muito críticos sobre mim e que isso me paralisava. E hoje eu consigo ser muito mais generosa e acolhedora comigo, e é exatamente por começar nesses lugares mais sutis e mais, eu diria até mais importantes, mas ainda mais tranquilos para mim, que me dão mais força para eu fazer um passo depois do outro no meu dia a dia. Essa coisa de palavras tem poder, tem uma coisa tão forte, que quando a gente chega na fase final ali do nosso ciclo menstrual, a gente passa pela menopausa. Enquanto o início de todo o nosso ciclo fértil começa pela menarca, que seria a primeira menstruação, a gente tem a menopausa, que não é um período. Muita gente fala, eu tô na menopausa. A menopausa, ela é um momento. É um momento onde não vem mais a menstruação. A menopausa significa última menstruação. Então, não necessariamente ela é um período. Mas a gente entende quando as mulheres falam, tô passando pela menopausa, porque a gente sabe que pode estar passando por alguns sinais e sintomas, tanto do climatério, quanto também, assim, o que acontece após a menopausa, que essa mulher ainda está tentando identificar a nova mulher que ela é ali. E até quando a gente fala sobre a menopausa, não tem nada positivo sobre. E eu já falei isso com várias alunas, clientes principalmente, a menopausa é uma fase de soberania da mulher. É quando ela não precisa mais do ciclo menstrual dela para guiá-la, para orientá-la. Ela já se conhece suficiente para conseguir caminhar com as próprias pernas. A intuição está aflorada, está mais aguçada. A fase da menopausa é uma fase poderosa para as mulheres. Mas para que ter mulheres poderosas, mulheres conscientes de quem são na sociedade que a gente está, não é mesmo? E é por isso que a gente acaba ouvindo tudo isso que você já deve ter ouvido por aí sobre a menopausa, e que eu não preciso repetir aqui pra você, né? Não só a menopausa, mas a gente pode ver várias coisas que a gente vai repetindo, e quando a gente nem se dá mais conta, a gente tá vivendo aquilo.
como por exemplo, o romance, a paixão acaba depois que casa. Se antes você namorava uma mulher linda e maravilhosa, depois que você casa, você vai ver só um trimbufu dentro da sua casa. Se antes o seu namorado era incrível, te dava flores e te conquistava, agora esquece, porque você não vai ganhar nem um bombonzinho. E a gente vai repetindo isso tudo, porque está já no nosso inconsciente coletivo. Mas de uma forma ou de outra, eu acredito que a gente também é responsável por começar a mudar isso tudo. E eu sempre acho que a gente deve começar dentro da nossa casa, dentro do nosso lugar seguro, onde a gente tem mais liberdade para ser quem a gente é e, claro, colocar em prática aquilo que a gente acredita, e não precisa ter olhar de ninguém em volta, é só você ali com a sua família. E junto com Palavras Têm Poder, a gente entra numa expressão que recentemente parece que ela fez mais sentido para mim, que é eu sou. Eu já tinha ouvido falar sobre a expressão eu sou, eu já tinha entendido que era sobre uma força maior, a força da criação, aquilo que está realmente relacionado ao Criador de tudo que é. Sabe quando a gente pensa, isso é impossível? Pois é, pro eu sou nada é impossível, tudo já existe no aqui e no agora. O eu sou, para muitas culturas, é como se você estivesse falando de Deus. Eu sou representa realmente Deus, essa força da criação. E quando eu falo eu sou, eu também estou relacionando isso a mim. Ou seja, a criação, a força criadora de tudo que é, ela também habita dentro de mim. É o que eu gosto também muito de falar. A gente tem o poder ilimitado para fazer tudo e para realizar todos os nossos sonhos. O detalhe aqui é que às vezes a gente ainda não conseguiu chegar no poder total dessa criação, dessa potência. A gente ainda não tem esse conhecimento sobre como acessar completamente esse poder que é ilimitado e já está dentro da gente. Eu vou fazer uma analogia com você que vai fazer mais sentido aqui. Imagina que você, por exemplo, vai para um lugar muito legal e nesse lugar tem uma piscina super bacana. Você olha para a piscina e você pensa, uau, tá calor, tá uma brisa gostosa, olha essa piscina, olha essa água, tá tudo tão legal, quero muito entrar nessa piscina, eu quero muito nadar nessa piscina. Só que você se lembra que você não sabe nadar. Então você não vai conseguir nadar a piscina inteira, porque vai chegar uma hora onde você vai afundar, concorda? Mas aí o que você pensa? Bom, eu vou entrar ali e vou ir até onde meu pé alcança. Então você entra, a água começa a bater no seu tornozelo. Aí você fala, eu consigo ir mais. Aí você vai até a água bater no seu joelho, você vai andando um pouquinho até bater água na sua cintura. E ali na sua cintura é onde você se sente segura. Perfeito! Esse é o poder que você tem conhecimento hoje para acessar. Por mais que dentro de você e por mais que você esteja olhando a piscina inteira, você vê que é ilimitado, que você pode usar a piscina inteira, você hoje ainda não tem o conhecimento para conseguir nadar na piscina inteira. É a mesma coisa quando a gente fala sobre o poder da criação. Por mais que no fundo você acredita que consegue, você só precisa continuar pouco a pouco, refinando as suas habilidades, refinando e melhorando aquilo que você planta dentro de você para continuar a chegar e conseguir nadar essa piscina toda. Porque para acessar o nosso poder interno, a gente também precisa fazer a nossa parte. Não adianta pegar uma pessoa que não sabe nadar e entregar e jogar ela dentro de uma piscina. Não vai dar certo, certo? Ela vai acabar afundando, vai afogar ali. Então a ideia é que você vá aos poucos também desbravando e mostrando para você mesmo que você é capaz de conquistar as coisas que você precisa. Não quer dizer que você não pode ter pessoas te ajudando, professores, terapeutas, mentores. Você pode ter isso tudo. Mas quando eu falo que você vai desbravar e melhorar, quer dizer que você vai pegar a responsabilidade das suas ações, vai criar um plano e vai entrar em ação. E isso tudo acaba ficando mais leve ou até te dando mais clareza quando você começa a afirmar para você mesmo coisas que vão mais te nutrir do que te drenar no meio do caminho. Porque quando eu era uma pessoa muito autocrítica comigo, isso fazia com que eu ficava muito mais ansiosa, com que eu acionava o botãozinho do perfeccionismo e eu demorava demais para entrar em ação.
porque tudo tinha que ser muito perfeito, tudo tinha que estar assim no ideal de entrega, porque o que os outros iam pensar? Porque de uma forma ou de outra eu já era a minha primeira crítica, então a crítica já era algo que eu buscava no outro, já era algo que eu buscava no mundo interno. Por isso que quando eu falo palavras têm poder e a gente precisa tomar cuidado, é para sair desse lugar imaturo de falar, então eu vou falar que eu sou rico para ficar rico também, isso não serve de nada. É sair realmente desse lugar mimizento e começar a perceber que aquilo que você repete constantemente para você vai ser como se fosse o fertilizante das suas ações. Quanto mais você se puxa para baixo, mais vai ser extenuante a força que você tem que fazer para realizar qualquer coisa que você esteja realizando na sua vida. Quanto mais você usa palavras que vão nutrir a sua mente, mais leve acaba ficando a tua jornada. E vamos combinar também que é um saco aquela pessoa que só se coloca para baixo, que só se puxa para baixo. É aquela pessoa que ela tem que ser a melhor dos piores. Tudo é com ela, céus, azar. Pelo amor de Deus, né, gente? Já deu isso. A gente tá aqui pra melhorar quem a gente é e a gente não precisa entrar naquele lugar de querer chamar atenção, sabe? Fazendo pirraça ou mostrando, olha só como é que a minha vida é um entretenimento pros meus amigos. Outra coisa muito interessante sobre palavras têm poder que eu aprendi, e aqui eu vou fazer algo assim bem na superfície, só pra vocês, quem quiser, né, no caso, se aprofundar, mas só pra vocês terem uma ideia do que chegou até mim, que eu consegui encaixar com o que eu quero trazer para você hoje. Na verdade não chega a ser uma passagem bíblica, mas é algo que aconteceu ali, que está na escritura bíblica, que foi quando tá lá escrito que Deus falou que haja luz e houve luz, não estava escrito que Deus foi lá, colocou a mão, pá, fez a luz. Ele disse. Então, as palavras têm poder nesse sentido. Então, se Deus falou, haja luz e houve luz, veja bem, ele falou. Então, isso também já mostra, principalmente para quem acredita em Deus, tem a sua crença, tem a sua religião e sentir que isso toca o seu coração, pense e reflete um pouquinho sobre isso. Então, se Deus disse algo e aquilo aconteceu, a gente tem essa força da criação dentro da gente, como eu já falei com vocês, a imagem e semelhança do Criador. Imagina a quantidade de coisas que a gente não fala sobre nós mesmos, para nós mesmos, que a gente só se drena, que a gente só se puxa para baixo o tempo inteiro. Então, se você chegou nessa parte do vídeo e ainda tá um pouco cética de tudo que eu tô falando, só experimenta por uma semana, 7 dias, vai lá. Experimenta ser um pouquinho mais generosa com você. Sentiu que tá sendo autocrítica, sentiu que tá falando alguma coisa pra você que não é muito legal, como por exemplo, vou na academia na força do ódio. Muda isso. Vou na academia na força da consciência. Vou fazer as minhas coisas na base da disciplina. Sabe, começa a usar palavras que por mais que você não acredite tanto, sejam mais positivas. Porque lembra, tudo vai começar a fazer mais sentido para sua mente a partir do momento que você começa a repetir aquilo constantemente. Lembra que você ficou anos da sua vida repetindo aquilo que não era tão legal, não era tão positivo para você. Então agora o jeito é fazer o jogo inverso. Outros exemplos clássicos que você pode testar nessa próxima semana que vai começar é o seguinte: se você fala muito sobre a sua identidade, como eu não sou organizada, ou eu sou muito bagunceira, eu não dou conta de nada, eu estou sempre atrasada. E pode ser que você fala isso porque você olha ao redor, você vê a sua rotina, como as coisas são, e realmente isso pode ser verdade. Começa a afirmar coisas ao contrário disso. Começa a dizer, por exemplo, que a cada dia que passa você está conseguindo se organizar mais, que a cada dia que passa você está cada vez mais no horário. Se você não consegue acreditar, cara, eu não me atraso mais, se pra você é difícil falar isso, começa a falar que a cada dia que passa, você está cada vez mais no horário. Mas se você quiser ir mais fundo, mesmo não acreditando, mesmo sendo cética, eu recomendo que você comece a experimentar a falar isso. Eu sou organizada, por mais que esteja tudo bagunçado na sua frente, você fala, eu sou organizada e por isso eu vou começar a arrumar. Mesmo que você pegue uma escova de cabelo e guarde no lugar dela, e que continue tudo bagunçado ali.
Cada vez mais que você continuar reforçando para você que você é organizada e pegar um item de cada vez, 1 hora, isso vai ficar tão claro na tua cabeça que arrumar e organizar as coisas vai ser algo natural para você. Da mesma forma sobre atrasos, começa a falar para você, mesmo que você acabou de se atrasar num lugar, você fala: eu estou no horário, eu estou sempre pontual, eu sou uma pessoa pontual. Começa a falar isso para você e, claro, sempre se arrumando, sempre saindo de casa para também não se atrasar. Também não vai acordar atrasada, nada disso, e falar: eu sou pontual e achar que uma mágica vai acontecer. Mas começa a reforçar isso para você, mesmo eventos, lugares que você não precisa sair de casa, que você tá ali o dia inteiro em casa, começa a falar: eu sou pontual, eu sou capaz de chegar no horário, ou eu consigo chegar nos meus compromissos 10 minutos antes, 5 minutos antes. Começa a reforçar isso para você. E só espera, só aguarda. Mas claro, é aquilo que eu falo, começa a se responsabilizar pelas suas ações também, porque você vai ver que, sabe aquela coisa que todo mundo fala? Eu acordo mais cedo para me atrasar com calma. A gente acaba repetindo isso com tanta vontade, porque é tão engraçado e a gente faz parte da tribo e tá todo mundo rindo junto, que a gente esquece que a gente vai modulando a forma como a gente pensa e a forma como a gente se comporta através das palavras. Então, cuidado para não transformar a sua vida num grande caderno de memes. Foca realmente, tenha clareza daquilo que você quer para sua vida, da forma como você quer viver, como você gostaria que fosse a sua rotina, o seu dia a dia, e começa a falar aquilo que vai nutrir o resultado que você quer alcançar, e não aquilo que é só para fazer graça momentaneamente. Isso também pode servir para o seu ciclo menstrual. Se está tudo muito confuso, se você não consegue identificar as fases do seu ciclo, se você sofre o tempo inteiro na TPM, cada hora ela vem de um jeito, se por acaso você sempre tem cólicas em determinados períodos do seu ciclo e está confuso, começa sim a ser mais responsável pelas mudanças que você pode fazer, mas começa também a afirmar para você que você já está conhecendo o seu ciclo, que você tem tempo para poder se abraçar, para poder se acolher, que você tem tempo para começar a conhecer mais sobre cada uma das 4 fases do seu ciclo, que para você é leve e fácil conseguir parar um tempo, escutar como o seu corpo reage ao descanso, porque a gente está numa sociedade onde nós mulheres a gente não se permite, porque também não permitem a gente, a descansar, a ter um tempo pra gente. Então, sempre que a gente para descansar, a gente pode se sentir uma pessoa desocupada, uma pessoa à toa, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não quer nada da vida. Então, eu entendo que esses traumas, essas vozinhas que ficam por aí, esses balões, ficam em volta da gente pela criação que a gente teve, por aquilo que a gente já ouviu por aí, coisas que são impostas na nossa sociedade. Mas é o que eu falo com vocês. Apesar disso tudo, eu ainda escolho criar a realidade que eu desejo para minha vida. A minha proposta com o vídeo de hoje era justamente começar a plantar em você essa sementinha de que você possa ser mais gentil com você e com isso te ajudar a alcançar os seus resultados com muito mais leveza. Porque até quando a gente é muito crítica com a gente mesmo, quando a gente fica nesse perfeccionismo, quando a gente fica sempre se maltratando, quando a gente acaba conquistando algum objetivo, acaba alcançando algum resultado, aquele resultado ele não tem um sabor gostoso. Ele tem um sabor de não fiz mais do que obrigação. Ou beleza, já cheguei aqui, qual é a próxima meta agora? Porque não tem como eu ser completamente caxias comigo o tempo inteiro, usar palavras pesadas, chulas, que só me colocam para baixo e no final das contas achar que eu vou me dar um tapinha nos ombros, vou ali me parabenizar por ter conquistado alguma coisa. Se o meu padrão já é me puxar para baixo, quando eu chegar no meu resultado, é claro que eu vou me puxar para baixo também. Vou falar que não fiz mais do que obrigação, que eu tinha que ter feito isso mesmo, ai de mim de não conseguir isso. Enfim, coisas que talvez você até quando criança já não ouviu isso de um adulto. Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: quando as suas palavras e o seu comportamento estão alinhados, fica muito difícil de você estar aberta e suscetível a baixa vibração. O que eu quero dizer com isso é que a gente sempre vai ter
inúmeros estímulos na sociedade, no marketing, na publicidade, TVs, músicas, agora com a rede social, que é a nova televisão, né? Porque lá tem de tudo, várias propagandas, enfim. A gente acaba sendo suscetível a muitas coisas que vão modular a forma como a gente se trata e, com isso, a forma como a gente se comporta. Mas, se eu tenho clareza de onde eu quero chegar e eu começo a prestar atenção na forma como eu falo comigo mesmo, fica mais tranquilo da gente modular a forma como a gente se comporta e entra em ação no nosso mundo. Não só para tratar as pessoas, mas também para alcançar aquilo que a gente deseja. Então tenha mais carinho naquilo que você fala para você mesmo, porque você pode não acreditar, mas aquilo que você expressa, aquilo que você coloca no mundo e principalmente a forma como você se refere a você mesmo, mesmo que em pensamento, isso vai modular demais a forma como você se comporta e também alcança os seus resultados. Espero que esse vídeo tenha ressoado em você. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algo que você queira falar, você pode usar o campo dos comentários aqui embaixo. Vai ser um prazer poder falar com você. E a gente se vê então num próximo vídeo. Um beijo e até mais!